Então, vamos lá. Primeiro, parece uma coisa meio óbvia, mas não é. O que é um programa? O que é um software? Então, às vezes a gente fica falando... obrigado aí, Mário, pelo comentário. A gente fica falando muito sobre isso, né? O software, o programa, não sei o quê. Então, o que é um software? Aí eu pesquisei várias definições, vários dicionários, sites, etc. E eu gostei dessa definição da Enciclopédia Britânica, que é uma enciclopédia inglesa e tal, e eu traduzi, adaptei um pouquinho o significado que está na Enciclopédia Britânica. Então, lá está escrito algo assim, parecido com isso aqui. Um software é um conjunto de instruções, ou seja, códigos. Códigos é um grifo meu, fui eu que pus. É um conjunto de instruções que dizem ao computador o que fazer. Os dois tipos principais de software são software de sistema, para controle dos equipamentos e aplicativos. Então, são os programas que são iniciados quando você começa a usar um computador ou um aparelho celular, que não deixa de ser um computador. Né? E outro tipo de software que a gente tem é aplicativo. Os aplicativos processam comandos, está duplicado aqui, né? Eu vou arrumar aqui já na frente de vocês, que eu não tenho vergonha de fazer isso não. Para ver que já fica pronto, né? Então, aqui são comandos e informações fornecidas por um usuário. Bem, tá, então são esses os tipos, né? Deixa eu chegar aqui, pronto. São esses os tipos de software. Ok. Então, software para controlar os equipamentos, para ligar e desligar um scanner, para ligar e desligar um monitor, para poder colocar várias telas em uso, são software de controle de equipamentos. Né? Software para controlar o mouse, software para controlar o teclado. E tem softwares para a gente poder ter os softwares de sistemas operacionais, como o Windows, como o Linux, como o macOS, que na verdade roda em cima de um Linux. E você tem aplicativos variados, para você fazer desenho, para você fazer texto, para você construir, tem aplicativos de linguagem, de programação, para você construir outros programas. Então, são basicamente dois tipos de softwares, tá? Com relação ao uso, né? Com relação ao modo como a gente vai utilizar dentro do contexto da computação. Mas existe um outro método para você poder organizar softwares na sua cabeça, tá? Que eu já vou falar. Mas, de qualquer forma, essa definição aqui, ela me fez produzir uma imagenzinha, que é essa aqui. Então, você tem, no contexto do software, né? Então, veja que aqui tem uma diferença em relação àquele título anterior, que aqui é o contexto do software, não o contexto do BIM. Se eu colocar o software no centro, o software é o processo, né? O software é usado no processo. O software é formado, é composto por códigos de computação. E os códigos de computação são dados. Os códigos são compostos por dados. Tá? Você tem, na parte dos recursos, você tem o usuário, que pode ser um programador, ou pode ser a gente usando um programa, pode ser também. A gente tem informações, e as informações também são dados. Tá? E como na ponta da saída, a gente tem também usuários, são clientes, às vezes os clientes somos nós, ou são outros clientes, e a gente vai ter informações que são composições de dados. Tá? Muito bem. Vejam que sempre a gente tem dados. Algum dia eu vou falar sobre política de uso de dados, talvez, lei geral da proteção de dados, a relação disso com o BIM, e etc. Mas a gente sempre tem como fundamento os dados. Tá? Então, aqui nós vamos falar de software, códigos e dados, no contexto de processo. Né? Então, eu vou falar sempre com relação a essa tríade aqui, e eu vou deixar de lado essas duas pontos nesse momento. Eu tinha um slide aqui que eu apaguei sem querer, que eu punha isso aqui em cinzinha. Tudo bem. Então, eu vou tratar de software, códigos e dados. Tudo bem.